A revista é, por excelência, a arte mais popular do teatro português. Há quem diga que nasceu com Gil Vicente e, desde então, até hoje, é palco privilegiado para a crítica social e de costumes, sobretudo em tempos de crise, que é, de resto, uma característica bem portuguesa. Mas para que a revista exista, há quem tenha de escrever e atualizar os textos e estar muito atento a tudo o que se passa. A revista encena no Teatro Maria Vitória, em Lisboa, o Humor com Humor se Paga é exemplo disso mesmo e, desta vez, com uma característica muito especial. É que foi escrita por veteranos e um novato. Na primeira categoria está o Mário Rainho e do outro temos o também ator Flávio Gil, os nossos convidados desta manhã aqui na RDP Internacional. Bom dia a ambos. Bom dia. Mário, o que é preciso ter para se ser autor de revista? É uma característica especial ou qualquer um pode ser? Eu juro que qualquer um possa ser, desde que tenha gosto por essa arte e que faça como eu fiz desde que atraio. Tempos imemoriais. Comecei, sim. Comecei a ir à revista e comecei a interessar-me por este género de teatro e a gostar muito, a apaixonar-me mesmo por este género de teatro, e assim comecei a ver. Não tive mestres que me ensinassem. És autodidata? Não. Eu, quando fui fiz uma revista, a primeira revista onde me estreiei foi... Em que ano? Não me recordo. Sei que as vedetas eram Eugénio Salvador, Mariema e Otávio de Matos. Estamos a falar anos 70? Sim, 80. E logo a seguir fui chamado para a Maria Vitória pelo Vasco Morgado e pelo Sr. Alfredo Costa. De qualquer maneira, foi a única revista... Já escrevi a revista antes de ir para as mãos do mestre Henrique Santana. Dizer que não aprendi muito com o Santana. Era mentira. Era mentira. Aprendi. Era o mestre, um dos mestres da Rábula, não era? A saber a carpintaria toda teatral, a saber... os timings. Os tempos, tudo. E obrigou-me quase sempre, quando lhe perguntava qualquer coisa sobre uma luz, o porquê de uma frase... Ensinava tudo. Vocês têm que se rir com os vossos próprios textos. Eu tenho que gostar de sentir aquilo que estou a fazer e divertir-me com aquilo que estou a fazer. Mas depois vem sempre um pânico. Vem sempre um pânico tremendo. Quando a revista vai estrear, nunca tenho certezas de nada. Mas é engraçado que eu cheguei a comentar com o Flávio... isto vai agradar, isto menos, isto vai agradar, mas isso acontece-me sempre. E se eu tenho essa quase certeza, porque é que entra em pânico? Não há os ensaios gerais? Múltiplos ensaios gerais? Sim. E vocês vão depurando, vão cortando aqui, cortam números. Vocês chegam a cortar números inteiros ou não? Não cortei, não cortei nada nesta revista. A revista está no tempo certo. Um bocadinho aí do quinteto final, que era acho que estava um bocadinho comprido. Vocês têm que olhar para as horas, têm que ler aquilo e ver isto dá aqui a 10 minutos, dá 12 minutos. As revistas anteriores que eu fiz iam acabar à 1, esta acaba antes da meia-noite. Mesmo propositado, não é? Para as pessoas poderem depois regressar sim. Com calma à casa, etc, não é? E é uma revista muito leve, tanto que os amigos que vão ver a revista dizem, não se dá pelo passar do tempo. Justamente. Até lhes parece curta. Eu, aliás, fiz um comentário na minha página do Facebook que o último número antes do intervalo é justamente nós estamos ali no auge da expectativa e o número acaba, porque nós queríamos mais, queríamos ver mais, estávamos a saber muito bem, não é? É, exatamente. Isso é que é bom antes das pessoas começarem. Nunca mais acaba. Isso. Não é, Flávio? É verdade. O que é que tu escreveste para esta revista? Eu sei que não é a tua estreia enquanto autor profissional para a revista, mas já escreveste outras coisas, não é? Sim, eu comecei por escrever como forma de colaboração com alguns grupos de teatro amador. E depois surgiu o convite para escrever para esta revista, para o Humor com Humor se Paga, felizmente em parceria com o maior responsável pela reunião das minhas competências que já possa ter para fazer isto, felizmente ao lado do Mário, que é desde sempre a pessoa que me
me tem orientado nestas lides, seja de escrita, seja da minha passagem em breve e muito, muito superficial pelo fado, e no teatro foi também pela mão do Mário que dei os primeiros passos, dirigido por ele, e portanto trouxe-me outra segurança e se calhar trouxe-me o atrevimento necessário, saber que era ao lado do Mário, o atrevimento no sentido de saber que estaria bem assistido e que poderia confiar e não temer esta ousadia. Esta ousadia. Quantos anos é que tu tens? 22. E como é que tu tens a ousadia justamente de escrever para uma revista, vários números para esta revista? Bom, porque presume-se que tenha que haver, digamos que um background, passa o anglicismo, portanto uma experiência de vida para as pessoas poderem até manobrar as palavras e as situações. Bom, aqui isso terá que ver muito com aquilo que o Mário há pouco referia, quando colocada a questão de se todos poderiam ou não escrever, e eu acabo por ser, se calhar, exemplo daquilo que o Mário disse. Acho que sim, acho que se pode escrever, desde que se seja interessado, desde que se tenha muito gosto por esta arte, em particular. E se saiba escrever. Sim, que se saiba escrever, mas nós podemos ter algum potencial e depois apurá-lo justamente através desse interesse, do ir vendo revistas sucessivamente, perceber a linguagem, compreendê-la. Eu também, como me estreia como ator em revista, já estava familiarizado, e depois, claro, tenho a oportunidade de estar muito perto do Mário, e o Mário, às vezes uma ideia que está mal desenvolvida, ou um texto que se calhar que tem algumas coisas que são válidas, mas outras que não estão de acordo com aquilo que será mais apropriado. O Mário, até porque é o chefe de parceria, e essa acaba também por ser a sua responsabilidade, é depois fazer uma revisão dos textos, quer dos meus, quer depois dos restantes autores. Neste caso fomos três, o Mário Rainho e o Sr. Carlos Mendonça e eu. E portanto, depois ele, enquanto chefe de parceria, também acaba por ter esta responsabilidade acrescida, que é a da revisão final de todo e qualquer texto. Não é? Mário, antes de escrever um texto tem que surgir uma ideia, tem que surgir um tema. Como é que é, por exemplo? Neste caso, no caso concreto desta revista, tinha umas ideias já, até tinha se calhar ideias demais, motivos para escrever a revista. Isso não faltam. Políticos, sobretudo, mas também sociais, ambos tristes, de formas diferentes. Mas também tinha os 90 anos do Maria Vitória e também os 90 anos do Parque Mayer. E começou por isso. Depois, o Flávio é uma mais-valia, porque está fresco de cabeça. Tem 22 anos e eu tenho mais 40. E o Flávio vai trazendo ideias. Olha, vê lá esta ideia e tal, se gostas e tal, né? Às vezes vejo, e naquilo que chamamos na gíria teatral, os autores têm pele curta, não têm pés para andar, dizemos que têm pele curta. Mas trouxe-me ideias muito boas, e depois esteve sempre comigo, foi talvez dos primeiros autores que eu tive sempre a trabalhar comigo, porque um dispersa-se, manda um texto, outro manda outro texto. Já fiz uma revista em que os textos me chegavam por fax. E não presencialmente, não é? E isso, que as parcerias parece que se acabaram. Pois, era uma das minhas perguntas. Qual é que é a importância das parcerias? Nas parcerias, estar ali lado a lado, a depurar texto, a partir a pedra. De cara a cara, não é mandado por fax ou por e-mail agora, não é? Pois foi por e-mail, e naquele tempo ainda era por fax. É muito importante, porque duas cabeças pensam melhor do que uma. E se uma possa ter já o traquejo e uma certa habilidade de fazer este menu de revista, que isto obedece a um menu, ter outra pessoa ao lado, que foi o caso do Flávio, e que há números que não se podem dizer que são mesmo, que foram feitos em conjunto. Olha, fizeste assim, mas se calhar assim é melhor. A parceria é mesmo para isso, para trabalhar em conjunto. E havia antigamente estamos a falar
anos 30, anos 40, o Félix Bermudes e outros grandes autores que realmente escreviam, mas escreviam sempre com 2 ou 3, não é? Ao lado. Sim. Se bem que eu também, talvez por... O César de Oliveira, nos anos 80, por exemplo. Eu já escrevi, habituei-me a ver e a saber, depois interessava-me por isso, de quem era o texto tal, de quem era o texto, quando era a parceria, que eu chamo de parceria, era o César de Oliveira, Rogério Bracinha e Paulo da Fonseca. E tendo começado a trabalhar com o Henrique Santana, sempre me interessei muito pelos textos dessa parceria, do César, do Rogério Bracinha e do Paulo da Fonseca. E... Chegaste a ter os textos à tua frente, para os estudar? Não, só muito mais tarde, já eu fazendo revista, é que fiz uma antologia de revista portuguesa para a televisão, para a Marina Mota, e aí tive que ler revistas para escolher textos para fazer, e para aprender também. Para fazer para a Marina. Se calhar para ver também, não foi essa a intenção de ver a linha de escrita dessas rábulas, até porque adaptá-las dava muito mais trabalho do que escrever originais. Até abdiquei dos direitos de autor da adaptação de alguns, porque achava que o original é daquela pessoa. Se na altura falavam do Américo Tomás, agora fala-se do Cavaco Silva, por exemplo. Silva. E essas adaptaçõezinhas não são nada. Até porque escrevia muito bem. Mas também cheguei a escrever a revista sozinho. Já escrevi uma revista sozinho? Sozinho. Escrevi e ensinei. 2001 Odisseia no Parque, para o Fernando Mendes. Que é uma loucura. Maria Vitória. E saiu. E foi êxito. Exatamente. Flávio, qual é a tua mais-valia que o Mário diz que tu trazes para a revista, para além da tua juventude e das ideias frescas? Eu não sei qual será a minha mais-valia. Há pessoas que mais-valia está em calados. Não é o teu caso. Exatamente. Se calhar não. Eu espero que não. Não sei qual é a mais-valia. Estou seguro de que conseguimos fazer as coisas funcionarem muito bem em conjunto e isso deixou-me muito feliz. E depois as coisas eram colocadas desta forma que o Mário diz. Claro que houve coisas que foram escritas só pelo Mário, mas houve algumas que foram escritas em conjunto e justamente desta forma, da mesma forma que estamos aqui a conversar e que vamos completando a informação um do outro e isso é muito enriquecedor. Estar à mesa com o Mário dias e dias, como estivemos. Não tivemos muito tempo, porque a revista era urgente e esse foi outro dos desafios. Batemos um recorde. É verdade. A revista era 2 meses? Escrevemos a revista em 20 dias. Em 20 dias. Em 20 dias. A revista esteve pronta, felizmente. Só uma pergunta, Flávio. A revista é atualizada ou vocês têm o esqueleto dela imutável? Não, de maneira alguma. Que é uma das características da revista, se acontece alguma coisa, a gente... Aliás, o Mário tem o cuidado... O Mário todas as semanas vai ao teatro, pelo menos uma vez por semana, às vezes mais. Mas pelo menos uma vez por semana vai ao teatro e sempre que há um assunto que o Mário considere pertinente, de forma coesa, para que depois não seja uma coisa aquilo que nós chamamos popularmente metida a martelo, o Mário depois encarrega-se de encontrar o local certo, dentro do contexto adequado, portanto, na rábula correta, na rábula em que mais sentido fizer. Fora as buchas. Mas as buchas são o atrevimento dos atores às vezes. Claro que há coisas que são introduzidas até durante os ensaios, que é aquilo que nós chamamos as buchas de autor, sugeridas pelo Mário ou por mim. Se houve uma outra coisa que me lembrei que achei que podia valorizar. E essas são as buchas de autor e ficam depois para a estreia e após a mesma. E depois há as buchas dos atores, por mim falta bem. São os repentistas, não é? Exatamente. E depois depende muito do público. Se o público adere, se participa e se deixa mesmo que as coisas vão para a frente. Para além dos muitos números de revista, centenas, que são hoje conhecidos e as pessoas conhecem mais ou menos os seus respectivos textos, há músicas que ficaram para a história. Umas mais, outras menos. Nós vamos recuar alguns anos, bastantes anos, e de microfone aberto, portanto vocês podem comentar. Eu gostava de saber se isto é de revista e quem canta. Isto para nós e para os nossos ouvintes, naturalmente, perceberem. Isto é revista, não é?
toda lá está bailando na roda para arranjar um namorico. E o Manel espertalhão aproveita a confusão para a Maria beijar. Sobem ao ar os balões, apertam-se os corações que a moçoila faz corar. Maria já tem papel, é cheia de muitos folhos e trajes de Manel nas meninas dos tejolos. É na chute e de juro, nem caio na ratoeira. Ainda não quero namoro, na bonecha brincadeira. Deixa-te lá de cantigas e guarda o teu segredo. Os teus beijos são urtigas que picam e metem medo. Deixa-te lá de cantigas e guarda o teu segredo. Os teus beijos são urtigas que picam e metem medo. Mário, não vai? Hei de ter muito cuidado quando estiver atilado na mão. Parece uma voz da Aida Batista. Pois se dou um passo em falso, fico com o pé descalço de barriga para a estrela. Ai, Também começa por A. Não has de bailar comigo, nem comigo has de casar. Isto é a Anita Guerreiro. Anitta, Ladita. Maneis e Marias. Porque me posso queimar. Rápido. Maria já tem papel. Na pronúncia, quando faz a pronúncia nortenha das beiras. E aqui uma coisinha muito característica dela. Essa brincadeira, deixa-te lá de cantigas e guarda o teu segredo. Os teus beijos são urtigas que picam e metem medo. Deixa-te lá de cantigas e guarda o teu segredo. Os teus beijos são urtigas que picam e metem medo. Isto é revista pura, Sim, pura sim, e dura, sim. com orquestra. Com uma grande orquestra. Exatamente. O que é? As orquestras desapareceram por uma questão económica? O Costa, o Helder Costa, tem feito em várias revistas, há alguns anos esta parte, tem feito o sacrifício de meter realmente orquestras, nem que sejam mais pequenas, mas é incomportável, nos nossos dias é incomportável. Eu fiz 3 revistas seguidas com orquestra. Depois fiz mais uma revista com orquestra. Quando comecei, as revistas no Maria Vitória foram com orquestra. No ABC, onde trabalhei também, foram com orquestra. Hoje é quase incomportável. Estamos a falar de quantos elementos? 10, 12 por aí? Já não se Não, metem. não, neste tempo. Neste tempo, Sim, eram mais. Isto é anos 40. Eram sensivelmente. mais. As Era orquestras uma eram orquestra grandes. ligeira, Era em uma palco. orquestra ligeira. No fosso da orquestra, não é? Sim. Hoje o fosso da orquestra é reservado aqui. Tento fazer umas marcações para saírem por lá. Para não estar ali. Houve uma altura que numa encenação de uma revista, mandei tapar o fosso da orquestra e pôr umas luzes com acrílico e pôr umas luzes por baixo para não estar ali aquele fosso, porque sem nada parece-me mal. Mas já esteve nas revistas da Marina também, salvo erro, nas revistas que ela fez mais recentemente. E já depois disso o Vai de Melo Pior também tinha orquestra? O Vai de Mail? E- Sim. A Eu colaborei anterior também, colaborei nessa revista com o Chico Nicholson. Tinha orquestra, sim. A penúltima não teve e esta não tem, porque Mas há as crises acentuam-se. Exatamente. A insinuação e o segundo sentido são trunfos grandes da revista portuguesa? Eu costumo dizer que, apesar de ser um bem, a censura ter acabado, graças a Deus parece que está a voltar. Graças a Deus ter acabado, não é o graças a Deus estar a voltar. Parece que voltou a censura em força. Mas na altura obrigava os autores a escreverem nas entrelinhas e o povo gostava muito disso. Quando uma coisa presumia-se que ia rimar com um palavrão e afinal era uma coisa absolutamente inocente. Sim, exatamente, já sabia quando isto, daquilo que depois estudei, daquilo que fui vendo.
Já se sabia, quando se falava do Santo António, que se estava a falar do António Oliveira Salazar. Do Salazar, e quando a Beatriz Costa dizia, é tudo a falazar, era quase era direto, óbvio, praticamente. Pronto. Foi realmente porque depois eu reparei que no 25 de Abril tudo descambou um bocado. E agora que tinha acabado aquele género de escrita, pronto, veio a liberdade, mas com a liberdade veio também o palavrão aberto. Mas isso foi durante o quê? 2 anos, 3 anos? Depois as pessoas começaram a perceber que... Ainda até recentemente mas o palavrão veio em si o palavrão muito... Mas o palavrão... Há uma diferença entre o palavrão, entre o brejeiro e a brejeirice, não é? E aí tudo bem. Se esse brejeiro não... Há palavrões que são obscenos. E que chocam as pessoas. Eu não ponho. E não é essa a intenção. Escrevo, não se escrevo. Flávio, há limites para a escrita e para a crítica? Há e deve haver. Isto vindo de um jovem, Mário, é preocupante. É atrevimento. Aí deve haver. Eu acho que deve haver. Acho que se não tem que haver limite para a crítica, porque a crítica pode ser uma coisa muito construtiva, tem que haver limite na forma como essa crítica é feita, parece-me. Porque nós podemos, é muito fácil dizer que uma coisa é má, basta chamar-lhe o nome feio, de acordo até com a conversa que estavam a ter. Sim, mas é preciso ter graça, porque é preciso ter graça lançar um palavrão. E aí vem a dificuldade. É preciso ter graça, é preciso criar graça acerca dos assuntos para que depois também, e a revista depois tem que ter é importante ter este cuidado quando se, acho eu que é importante ter este cuidado quando se faz humor. Na revista, sobretudo, e cada vez mais, não basta, na revista e acho que em qualquer género de humor que faça uso da crítica, porque isso agora está muito latente, mesmo no humor que se pratica em televisão, e ainda bem. Também há esta função, agora menos, porque já se fala dos assuntos, e a comunicação social tem outra rapidez, a informação chega-nos muito mais rapidamente, também graças à internet e tudo mais, do que há 30 anos. Mas já não há tanta função da denúncia de algumas coisas, mas há a da crítica e a da revisão, não é? Da revista desses assuntos. E essa revisão tem que ser feita com graça e tem também que ser feita de uma perspectiva que não aborreça o público, porque nós não podemos só chegar e voltar a referir um assunto, quer dizer, que as coisas passaram, o público já sabe. Agora é preciso iluminar essa informação com outras cores, portanto, não sei, se calhar fazer outra abordagem dessa informação. Nós, por exemplo, posso dar um exemplo para ser mais claro. Porque se fala muito dos cortes que foram excessivos, nós virmos só repetir essa informação seria aborrecido para o público e não é esse o nosso propósito, não queremos. Então, falando de cortes, pegámos num personagem que já é um clássico do cinema, felizmente, que é o Eduardo Mãos de Tesoura. E, portanto, utilizando o Eduardo Mãos de Tesoura, justamente, assim que o público vê o Eduardo Mãos de Tesoura, associa aos cortes e presume os cortes. E, portanto, há aqui, é este também o trabalho dos autores, sejamos nós ou outros. Ainda bem que tu falaste nisto, tu falaste no cinema, também para vocês e para os nossos ouvintes, uma coisa que tem a ver com o sonoro. Neste caso, portanto, estamos a falar em finais dos anos 20, princípio dos anos 30. Mário, gostava depois que comentasses. Não é do teu tempo, eu sei. Mas que desgraça, isto agora é um horror. A minha casa é um inferno abrasador. Pois minha sogra, por causa do sonoro, diz-me não vais estudar nem levantei nem orar. E o do sonoro não quis nem quero saber. Para sonoro já basta minha mulher. Pois todo dia as ruas fazem cor e gritam-se o sonoro, não se vai esquecer.
Esse é o famoso Teodoro não vaza ao sonoro. Não sei quem canta, de facto, os nossos arquivos não reportam exatamente a intérprete, mas é muito conhecida, né? Depois foi recriada várias vezes, até no programa Melodias de Sempre, da RTP. Sim, mas eu tenho em casa, nos meus apontamentos e em bucos, quem criou isto. Que Chevalier, cá está, Maurice Chevalier, não é? Tu conheces esta música, Flávio? Não. Conhecias? Teodoro não vaza ao sonoro. Não, era a dizer, o teatro é que era bom. Não vaza ao sonoro, quer dizer, quando passou do mudo para o sonoro, não é? Coisa que se perdeu estes coros nos... Justamente. Eu espero, Flávio, que seja também uma lição, entre aspas, de como é que se fazia antigamente o teatro. Ser, claro que sim. Não, e o Mário sabe que eu estou sempre coloco-lhe muitas vezes muitas questões, à parte às vezes de coisas sobre teatro, não só de revista, de coisas que me são mais distantes e algumas também distantes do Mário, porque dos anos 20 naturalmente também não são do tempo do Mário, ele também não os conheceu. Nem o Mário é do tempo do Mário. E, portanto, eu não tenho tempo. Mas eu coloco-lhe muitas vezes muitas questões e o Mário felizmente sabe responder a estas coisas todas. E nesta época o Mário diz que se perdeu este costume, é verdade. É uma pena, mas estamos a falar de uma época em que o teatro comportava não só a orquestra, como as coralistas. Justamente. Não havia só coristas, havia coralistas. E depois havia as discípulas, não era? Ainda existem, não? Elas estão lá, disfarçadamente, e ninguém dá por elas. Aqui dizem assim, Mário, não puseste compère na revista. Ele está lá. Estão os compères e as chefes de quadro. Estão, porque acabam de... meto-os nos números, no começo dos números, e acabam por comparar o Aliás, fabulista. E se não estivessem, as pessoas reparavam, falta-me aqui qualquer coisa, não sabem exatamente o que é. De outra maneira, não está. O próprio Zé Pedrinho passa piolho e chapelinho e tal, e com o tradicional manguito, mas está lá o compère da revista. Estão até vários compères e várias chefes de quadro estão de forma diferente. E são rampas de lançamento para carreiras futuras como primeiras figuras? O teatro, o Helder Freire Costa costuma sempre dizer que o teatro que é a montra do artista. E é verdade que quem vai ver um artista ao teatro vê-lhe, ou não, reconhece-lhe ou não as capacidades, mas que se ganha um traquejo que mais nenhum outro género de teatro dá. O próprio dito clássico não dá o traquejo que a revista dá. Os tempos da revista são outros, os registros são outros. E não há tempos mortos. Quem aprende a fazer revista, aprende a fazer todo o outro género de teatro. Porque a revista comporta tudo. Eu costumo dizer que é o espetáculo mais completo do mundo. Se me der na real gana, e o Costa disser que tem dinheiro para isso, de meter todas as artes circenses dentro da revista, posso meter. Quem sabe numa próxima oportunidade, não é? Já meti algumas. Vamos Ajudar Pessoas é um dos muitos quadros que existem e que estão patentes e recriam muitas situações deste humor com humor se paga que está em cena no Teatro Maria Vitória. Curiosamente escrito pelo Mário e interpretado pelo Flávio, não é? É verdade. Esta música és tu que a cantas. É o final desse número, justamente. Será que eu podia pedir-te ter a ousadia agora eu de recriares este número? Nos jornais em que me deito, leio a miséria crescente, e enquanto neles me ajeito, eu choro por tanta gente, quase em surdina praguejo, um nó no peito apertado. Quem pode vendo que vejo
ter um sono descansado. Um novo dia é mais do que uma incerteza. Minha alegria partiu, ficou a tristeza. Sei que já cansa, esperamos notícias boas, mas vamos todos ter esperança, vamos ajudar pessoas. Pelas páginas que percorro, cada vez mais aturdido, quase que por dentro morro, com pouco tempo vivido. E nessas folhas de outono que desfolho com horror, perde-me a desgraça o sono ao ver tanto desamor. Um novo dia é mais do que uma incerteza. Minha alegria partiu, ficou a tristeza. Sei que já cansa, esperamos notícias boas, mas vamos todos ter esperança, vamos ajudar pessoas. Flávio, tu não te comoves quando cantas isto? Sim, muito facilmente. E as pessoas também. As pessoas também. Sim, porque nós há que ter o cuidado de não é só cantar. Este número, já agora para explicar a quem nos está a ouvir, esta canção em particular surge na sequência de um número que também veio a propósito da parceria que há alguns anos a Carmim, a Cooperativa Agrícola de Reguengos de Monsaraz, aliás, de que falámos já bastante aqui na RDP Internacional, tem vindo a manter, felizmente, com o Teatro Maria Vitória. E este ano, quer dizer, não sei há quanto tempo, a Carmim abraçou um projeto, já agora para explicar, que é o projeto Vamos Ajudar Pessoas, Vamos Construir Sorrisos, que surge com o intuito de satisfazer algumas necessidades da população através da integração no mercado de trabalho, das ajudas na área da saúde, da deficiência e até mesmo da educação, e tem também, neste programa também serve para premiar talentos, portanto há uma data de incentivos criados pela Carmim e que ajudam a nossa população praticamente. E isto surge, portanto isto é materializado através dos vinhos que a Carmim comercializa. Isto também é uma parceria com o Milénio, é um projeto Monsaraz Milénio, é o nome deste projeto. A marca que cria este projeto é a marca Monsaraz Milénio, e que materializa este projeto através da comercialização dos vinhos da Carmim. E isso é referido naturalmente porque há essa dívida de publicidade à Carmim também, e depois há este alerta social, e o Vamos Ajudar Pessoas, o Mário faz este alerta social dizendo, eu digo o Mário porque o número é dele, dizendo justamente que se todos dermos a mão uns aos outros é tudo muito mais fácil. Justamente a solidariedade neste tempo então é fundamental. Exatamente. Mário, é mais difícil ou mais fácil escrever um número muito sério e muito duro como este do que uma coisa um pouco mais ligeira e mais humorística? Neste caso particular foi para mim escrever verso, não escrever poemas não me é difícil, mas neste caso, quando o engenheiro da Carmim, fiz vários anos números de publicidade, mas cómicos. Quando ele me veio com a ideia de um número sério, assustou-me um bocado. Não sei, logo a pensar como é que vou fazer um número de publicidade sério, não é? E como é que se encaixava dentro da revista, não é? Pois, não sei como consegui. É inspiração de momento ou não? Também
comecei a pensar o que é que eu poderia tirar a partir disso. E conhecendo o Flávio muito bem, sei que o Fábio teve formação musical, sei que toca saxofone. Aliás, o instrumento que o acompanha neste número, na verdade. Sim, sim, claro, aqui não seria possível, mas ao vivo há também uma parte nesta canção, há aquilo que se chama o solo instrumental, em que tenho um solo de saxofone que é tocado ao vivo sempre. Por ti, claro, obviamente. Ao vivo. Portanto, esta revista acaba por ter música ao vivo. Não se pode dizer que não. Estás a ver. A revista com música ao vivo. E ao pensar nisto do Flávio tocar, pensei logo também no Mendigo, porque está tudo mesmo nas lonas. Músico de rua. E pensei um músico de rua que pede esmola, e o termo é esse mesmo. E disse, pronto, aqui está achado. Vamos lá ver como é que eu começo a parte cómica para ir para o sério. Fazer a passagem, não é? E conseguir os versos, de modéstia à parte, ao fim também de tantos anos e de ter mais de... Quantas revistas? As revistas são muitas, mas antes das revistas há os fados todos que eu escrevi para uma data de fadistas da nossa praça. Nisso tem aí mais de 600 e tal coisas Portanto, estás a precisar gravadas. de uma medalha de mérito municipal? Já recebi. Já? Já. E a medalha de ouro da cidade também? Não. Essa ainda não. Essa do mérito municipal já recebi e até ainda, felizmente, fui o primeiro poeta a receber, a ser homenageado ainda o Museu de Fado se chamava Casa do Fado e da Guitarra Portuguesa. Fui o primeiro poeta, acho que as pessoas se devem homenagear em vida. E não depois de baterem as botas, não é? Exatamente. É difícil neste momento muitas destas canções passarem para o grande público, uma vez que não são editadas. Esta é uma edição limitada, servindo para aconchegar, digamos, as conversas em rádio, mas antigamente havia muitos diálogos e números inteiros de revista que eram gravados em disco. O que é que se passa hoje? Uma das coisas que por acaso nunca me perguntei, é pertinentíssima essa pergunta, porque às vezes estou sempre à espera que me perguntem isso. Antigamente faziam-se sucessos e era a rádio que os fazia, mesmo antes de haver televisão. Mário, acho que era primeiro boca a boca. Sim, mas também as pessoas estavam em casa, sua testemunhazinha e aliás, se não fosse isso, os famosos monólogos do Raul Solnado das idas à guerra não passavam cá para fora. E outra coisa que agora certos humoristas que andam por aí, os criadores da stand-up comedy, deviam pelo menos ter o conhecimento que com textos do Rila, o Raul Solnado já fazia stand-up comedy há 50 anos. Antes de nascerem. Antes de eles nascerem todos, não é? E os textos eram geniais. Mas, de qualquer maneira, dizia eu, como é que poderia ser sucesso, por exemplo, talvez os 3, 4 maiores sucessos de sempre da revista foram do Aníbal Nazaré, uma criação de Irene Isidro, que mais tarde a Amália imortalizou. Tudo isto existe, tudo isto é triste, tudo isto é fato. Foi um dos grandes sucessos de sempre. Que há muita gente, se calhar, que nem sabe que o original disto foi da revista, não é? Sim, sim. Foi criação de Irene Isidro e depois Amália, evidentemente. Claro, e o João Vilaré, por exemplo, o Santo António, sim, etc. Sim. Não é? Mas sucesso mesmo daqueles a vender disto, e falo com produtores discográficos, inclusive com o Emílio Mateus, que foi dono da estúdio, e ainda continuo a almoçar volta e meia com ele, e conta-me estas histórias. O Fado mora em Lisboa, o Fadinho mora sempre por Castigo. Da Mariema? Da Mariema, foi um dos maiores êxitos de sempre. O Cheiro a Lisboa, da Anita Guerreiro, e mais perto alguns de nós, da Simona, o da Mocidade. É do Marco Paulo. Peço desculpa, do António Calvário. Do António Calvário. Foram dos maiores sucessos. Eu digo Marco Paulo porque sucessos. o Marco Paulo também cantou na revista e cantou em circos, atenção, é? Nos anos 70. Agora, como há televisão e como, se divide tudo, vou dizer uma coisa que parece absurdo, porque ninguém vai crer nisto, mas dos meus 20 e tal anos de revista, eu creio que dos fados todos que fiz, nenhum está gravado.
Que é uma lacuna absolutamente inacreditável. Maria Armanda, para a Alice Pires, para a Cidália Moreira, que fez um sucesso, para a Marina Mota, para... Não, eu já disse que um destes dias vou pegar numa fadista, tenho facilidade de entrar em editoras e... Ou em várias, nas criadoras que ainda estão e vou gravar todos esses fatos que dão 2 discos. Isso é o futuro e é fabuloso. 2 CDs. E é com isso que vamos terminar, Mário. Que bela ideia, a sério. Não achas, Flávio? Tu parece-me lindamente. Entrarias acho também. Que se perde, entrarias também, que isto não é... Talvez. Acho que se perde algum património muito válido neste sentido. Muitas criações musicais, algumas delas que não fados, há muitas canções, perde-se muita coisa realmente e hoje em dia já não saltam cá para fora como êxitos, também há menos público e há muito mais meios de difusão de outra informação. Aliás, deixa-me só para rematar, antigamente, aqui estamos a falar há 20 anos, 15 anos, o Natal dos Hospitais havia sempre números de revista. Havia o Vítor Mendes, a Ivone Silva, o Henrique Santana. É verdade. Portanto, muitos dos Natais dos Hospitais gravados pela RTP nos anos 70 e anos 80 terminavam sempre ou incluíam pelo menos mais do que um número de revista, porque havia um do ABC, um do Variedades, um do Maria Vitória, não é? Pois, hoje vai a esses programas. Natal dos Hospitais vão mais... cantores, não é? Cantores, sobretudo. Cantores ou pessoas que têm uns implantes engraçados, brilhantezinhos e tal, bonititos e tal. E mais não digo. Muito obrigado. O tempo voa. Chegámos ao fim desta conversa com o Mário Rainho e o Flávio. Flávio, parabéns pela tua carreira e em ascensão. Obrigado. Começaste há relativamente pouco tempo, pode-se dizer, em relação à carreira do Mário, que já é mais do que consolidada. É verdade. 2 dos coautores da revista Humor com Humor se Paga, que aliás recomendo vivamente que seja vista e revista, já que ver 2 vezes nunca cansa, porque ainda não tive oportunidade de o fazer. Muito obrigado a ambos e até à próxima. Obrigado. Se o meu olhar passeia por Lisboa, pelas colinas que são os meus desejos, no peito o coração fica-me à toa ao ver Lisboa em rendas de azulejo. São sálpicos de azul da cor do céu que descem devagar em neblina, cobrindo esta cidade como um véu que a torna mais bonita, mais menina. Olhem para ela de saia bordada, é uma aguarela de azul e branco pintada. Olhem para ela, mas que graça infinda, atirem-lhe beijos que vestida de azulejos. Lisboa assim é tão linda, olhem para ela de saia bordada, que é uma aguarela de azul e branco pintada. Olhem para ela, mas que graça infinda, atirem-lhe beijos que vestida de azulejos. Lisboa assim é tão linda, em cada miratejo há um painel, como se fora um livro desenhado. Dá-lhe o sol no poente a cor do mel e brilha mais assim o seu vidrado. É quase ver ao espelho refletido versos que a sua história apregoa. É assim que me beijas os sentidos. Quem foi que te pintou, minha Lisboa?
anjos, que vestida de azulejos. Lisboa assim é tão linda, olhem para ela, de saia bordada, é uma aguarela de azul e branco pintada. Olhem para ela, mas que graça infinda, atirem-lhe beijos, que vestida de azulejos. Lisboa assim é tão linda. Olhem para ela, mas que graça infinda, atirem-lhe beijos, que vestido